Boa noite, meus irmãos, que nesse instante as bênçãos do Mestre Jesus possam nos envolver a todos e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine e nos auxilie. E nós vamos iniciar orando, rogando a Deus, nosso Pai, que derrame sobre nós a paz e a serenidade, que possamos nos sentir acolhidos neste amor, e assim rogamos ao Mestre Jesus que esteja com cada um de nós, que possamos aprender esses ensinamentos que Ele nos trouxe e levarmos sempre no nosso dia a dia o esforço de vivenciar e praticar, como também rogamos aos benfeitores que nesse instante estejam conosco, nos auxiliando, nos iluminando. E assim, com a oração ensinada pelo Mestre Jesus, vamos iniciar o estudo desta noite. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Assim seja. E hoje nós trouxemos um tema que se chama julgamentos. O que é um julgamento? O julgamento é quando nós exercemos o ato de julgar, que é emitir um parecer, emitir uma opinião. Nós julgamos de uma forma muito natural. Com os nossos olhares, nós já estamos julgando as pessoas, as situações. Mas o julgamento também é uma sentença emanada por um tribunal ou juiz. E nós vamos, nesta noite, dentro da doutrina espírita, usar essa definição de julgamentos para fazer o nosso estudo. Então, nós vamos falar do julgamento que nós fazemos das pessoas e também dessa sentença emanada por um tribunal, que é o tribunal da nossa consciência, e por um juiz que é Deus. É interessante que em Eclesiastes, no capítulo 14, versículo 12, ali está colocado que Deus julgará a tudo que for feito, mesmo aquilo que está escondido, seja bom ou seja mal. Nós vamos tendo uma noção de julgamentos e muitas vezes nós nos prendemos a esse julgamento divino. Mas nós temos que perceber que esse julgamento divino está atrelado ao julgamento da nossa consciência. E o julgamento da nossa consciência, na realidade, ele é reconhecido por nós nos julgamentos que nós fazemos. Quando a gente fala em julgamentos que realizamos, eu sempre gosto de lembrar de uma história que é verídica e que nos mostra como nós julgamos o outro, desconhecendo os seus sentimentos, desconhecendo aquilo que o outro passa. Por isso nós vamos ver nesta noite a advertência do Cristo: não julgueis para não serdes julgados, com a mesma medida com que julgardes, serei julgados. Então conta essa história que um pai recebe um telefonema de que o filho fora acidentado e estava muito mal, estava no hospital.
Ele corre até o hospital e uma enfermeira avisa que o filho passaria por um procedimento cirúrgico e que o médico cirurgião ele estava chegando, que ele ainda não estava no hospital. E aquele pai desesperado, ele começa ali a ficar muito nervoso, a blasfemar onde que estava esse médico. E quando o médico chega, ele passa pelo pai muito rapidamente e corre para a sala de cirurgia. Ali é feito todo o procedimento cirúrgico, demora algumas horas, termina a cirurgia e o médico sai da mesma forma, sai rapidamente. Aquele médico, ele não para um segundo para conversar com aquele pai que estava aflito, porque o filho estava numa situação difícil. E ele então, naquele nervosismo, ele começa ali a falar que iria processar aquele médico. Começa a falar mal do médico de uma forma tão contundente que a enfermeira vem e fala: olha, a cirurgia ocorreu tudo bem, seu filho está bem, vai ser salvo. E como ele xingasse ainda tanto aquele médico, ela falou: olha, senhor, eu não posso deixar de te contar. Esse médico que veio atender o seu filho não era o médico plantonista. O médico plantonista não pôde vir. E esse médico, ele saiu do velório do próprio filho, em que ele chora a morte do seu filho, para vir salvar o seu. Ele saiu correndo, pediu que eu lhe desse todas as instruções, porque todos estavam esperando ele para que pudessem enterrar o seu filho. Essa história mexe com a gente, por quê? A gente pode perceber que aquele desespero do pai, ele não tinha como saber o que o outro estava passando. Mas quando nós falamos em julgamentos, principalmente nos julgamentos que nós tanto fazemos das pessoas, nós não temos condições. Por quê? Porque nós não sabemos o que essas pessoas passam. Nós não sabemos, muitas vezes, o que está acontecendo na vida do outro. Então, quando falamos em julgamentos, é interessante que o nosso primeiro passo seja analisar os julgamentos próprios. E é interessante que no Evangelho de Mateus, nos capítulos 23 a 35, nós temos ali a parábola do mal credor. E nós vamos utilizar para fazer sempre um pensamento conosco. De uma forma rápida, Jesus, ele compara o reino dos céus a um senhor que resolveu tomar conta aos seus servos. E ali, analisando, ele chama um servo que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos era muito dinheiro. Então, ele chama esse servo e manda que prendam esse servo, que vendam a sua esposa, que vendam os seus filhos, para que pudesse quitar a dívida. E esse servo em desespero, o que ele faz? Ele se ajoelha aos pés do seu senhor. E ele então implora que o senhor tenha paciência, que ele lhe pagaria tudo, mas que não fizesse aquilo. E o senhor então, tomado de compaixão, ele resolve perdoar a dívida desse servo. E ele sai dali perdoado. E assim que ele sai, ele encontra um companheiro seu que lhe devia 10 dinheiros, uma quantia muito pequena. E ele então começa a esganar esse companheiro, exigindo que ele lhe pagasse. E esse companheiro então também se atira aos seus pés, pede que ele tenha paciência, porque ele iria restituir toda a dívida. E o que esse servo faz? Manda que prendam esse companheiro. Todos os outros servos que ali estavam acham aquilo uma atitude reprovável. E o que eles fazem? Eles vão até o Senhor e contam o que aconteceu. Então o Senhor, tomado de ira, ele vem e diz: servo mau, eu lhe perdoei a dívida. Tu não deverias fazer o mesmo? E o Senhor então manda que prenda este servo
até que possa lhe pagar toda a dívida. E Jesus ele vai terminar essa parábola falando que assim também acontece conosco, quando nós não perdoamos aqueles que nos ofendem. E aqui nós temos que entender que houve um julgamento em que o Senhor agiu de compaixão, agiu de misericórdia. E aí logo vem o nosso julgamento, que nós também julgamos, assim como os servos que ali estavam. Que homem mau, ingrato, foi perdoado e não perdoou, e isso chama muito a nossa atenção. E nós ficamos muito, vamos dizer assim, né, fixados nessa parte. Como que ele pôde ser perdoado de uma dívida tão grande e não perdoar? Porque nós agimos assim cotidianamente, meus irmãos. Nós esquecemos que Deus, na sua misericórdia, sempre nos perdoa. E como que nós agimos com o próximo? Será que nós somos indulgentes, tolerantes com os erros alheios? Perdoamos facilmente? Ou nós ficamos nesse julgamento? É quando Jesus nos adverte que nós enxergamos o cisco no olho do nosso irmão e não enxergamos o galho que nós trazemos no nosso próprio olho. Jesus, nesse ensinamento, ele fala do julgamento, que ao invés de nós julgarmos aos outros, aos atos alheios, que a gente coloque toda essa vibração, toda essa energia em julgarmos a nós mesmos. Primeiramente, o primeiro julgamento tem que ser nosso para conosco. E quando a gente fala nesses julgamentos íntimos, nós sempre vamos nos lembrar do conhece-te a ti mesmo. Porque na questão de número 919 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele faz uma pergunta muito interessante. Como que nós podemos, desde já, desde agora, progredirmos, melhorarmos moralmente, não cairmos nas armadilhas das tentações? O que a gente deve fazer? E o que lhe é respondido? Um sábio da antiguidade já vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Essa é uma inscrição que está no oráculo de Delfos e que é atribuída essa frase, conhece-te a ti mesmo, ao Sócrates, né, ao filósofo grego Sócrates. E na questão 919, a linha A, Kardec vai reconhecer a importância de conhecer-se a si mesmo. Mas o que ele vai questionar agora? Como que nós fazemos para conhecer a nós mesmos? O que nós devemos fazer na prática? Qual seria a instrução para que a gente volte esse olhar para dentro de nós? Que a gente possa enxergar esse galho que nós trazemos e muitas vezes nós não percebemos. Como percebemos tão facilmente o cisquinho no olho do nosso irmão. Isso é tão verdadeiro que se a gente fizer um exercício, tá todo mundo em casa, pode pegar um papel, uma caneta e pensar em alguém, se a gente falasse aqui o nome, mas, né, pensa aí numa pessoa e lista 5 defeitos dessa pessoa. Às vezes a gente fala assim, não, mas só 5, né? A gente conhece mais defeitos da pessoa. Mas logo após a gente vai pedir para nós mesmos listarmos, não precisa ser 5 não, só um. Qual é o nosso pior defeito? A gente vai precisar de tempo para pensar nesse defeito. É interessante porque nós julgamos naturalmente muito facilmente as ações alheias, mas não julgamos as nossas. E nós só vamos evoluir, só vamos progredir, só vamos deixar de lado as nossas inferioridades reconhecendo essas inferioridades.
Tanto que nessa questão 919, a linha A, quem vai nos responder é o Espírito Santo Agostinho, que foi um dos maiores teólogos e filósofos, né, no início do cristianismo. E o que Santo Agostinho vai nos dizer? Ele vai contar que quando ele estava aqui na Terra, ou seja, né, quando ele estava encarnado, vivenciando a personalidade de Santo Agostinho, que ele todos os dias passava em revista aquele dia. Então ali ele começava as reflexões no que ele tinha feito, como que ele tinha agido, se ele agiu bem, se ele agiu mal. E ele nos convida a fazermos esse mesmo julgamento a cada dia, julgar essas nossas ações. O que nós fizemos hoje de bom? O que nós fizemos hoje de mal? Nós permanecemos indiferentes às dores alheias, nós socorremos essas dores alheias, seja com oração, seja com palavras, seja com ações. É passar esse dia a dia numa análise, num julgamento próprio. Por quê? Porque nós estamos julgando no tribunal da nossa consciência. E por que julgar pelo tribunal da nossa consciência? Porque na consciência está a lei de Deus. Nós temos condições de compreender essas atitudes e comparar com o que é correto, com o que é esta lei de Deus. Santo Agostinho nos diz também, que de uma forma assim bem interessante, para que a gente faça um raciocínio. Se aprovesse a Deus nos chamar hoje, ou seja, se Deus nos chamasse a retornarmos ao mundo dos espíritos, nesse instante, a gente vai desencarnar, morrer, né? Nós iríamos temer o olhar de alguém no plano espiritual, já que nós sabemos que lá não existe o quê? Dissimulação, não existe disfarce, porque em espírito nós irradiamos o que somos, o que pensamos. Será que nós entraríamos com a consciência tranquila? É esse o questionamento que ele nos traz. E ele sabe que em muitas atitudes do nosso dia a dia, nós vamos ficar em dúvidas se é certo ou se é errado. Então, o que ele nos pede para fazermos? Para que a gente pense que aquilo que nós fizemos foi realizado por uma outra pessoa. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, Kardec também coloca de uma forma muito semelhante a Santo Agostinho, para a gente pensar de uma forma muito simples. Se fosse o fulano que estivesse fazendo aquilo que eu faço, o que eu pensaria? Porque a gente não tem aquela desculpa. Por que a gente tem tanta desculpa para nossas ações, para as nossas palavras, para os nossos sentimentos, para os nossos desejos? É o orgulho, é a vaidade, é o egoísmo, é essa mania de acharmos que somos diferentes das demais pessoas. E Santo Agostinho vai mais além. É interessante que nesse nosso julgamento de nós mesmos, ele nos dá um conselho interessante, que a gente busque saber a opinião alheia sobre nós, principalmente a dos inimigos, daquelas pessoas que falam mal da gente, que nos caluniam, aquelas pessoas que não desejam o nosso bem. Por que elas agem assim? Por que elas procedem assim para conosco? Não que isso deva ter um peso de um veredito, não. É uma análise, porque muitas vezes são calúnias. São pessoas que têm inveja, ciúme, são pessoas que mentem naturalmente, ou elas podem ter razão em algum ponto. E aqui entra a importância. Por que falam? Por que de uma certa forma, né, vamos dizer assim, denigrem a nossa imagem? Então, nós buscarmos entender, isso tudo é uma ferramenta que vai nos auxiliar.
Existe uma história interessante daquela época em que todo mundo tinha telefone em casa, telefone com fio, e havia um rapaz que era jardineiro, ele gostava muito de plantar, de cuidar das plantas, e ele tinha uma caderneta de fregueses muito boa. E aí um dia, terminando ali o serviço na casa de uma senhora, ele pediu a ela o telefone. E ele então ligou para alguém e ofereceu os seus serviços como jardineiro. E a pessoa respondeu que não precisava, agradecia muito, mas que tinha um jardineiro muito bom. E ele então falou que depois que ele fazia o serviço, que ele deixava tudo muito limpinho. E a pessoa então respondeu: não, mas o meu jardineiro também. Ele deixa tudo impecável. E ele foi listando algumas coisas que ele fazia e a pessoa ali falando que o jardineiro dela também fazia. Ele então agradeceu. E aquela senhora que gostava muito do serviço dele, que sabia que ele não estava mentindo, não era propaganda enganosa, que ele fazia realmente aquilo, ela pergunta para ele: você quer que eu dou ali o meu testemunho, que eu dê referência do seu trabalho? E ele então sorriu para ela e falou: não, ele já é meu freguês, eu só estava ligando para saber se ele está satisfeito com o meu serviço. Então, essa história, como é que vai encaixar nesse julgamento? É para a gente ter o interesse de como as pessoas estão recebendo as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas ações, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa transformar. Porque quando a gente fala nesse conhece-te a ti mesmo, aqui é um convite a encontrarmos o quê? As nossas más tendências, as nossas inferioridades. Porque só encontrando esses vícios, essas inferioridades, que são tudo aquilo que nos traz infelicidade, dor, sofrimento, que nos prendem aos mundos inferiores, somente reconhecendo essas deficiências em nós, é que nós vamos poder o quê? Transformá-las em virtudes. É como se a gente tirasse ali as ervas daninhas do coração para que esse solo do coração ficasse mais propício, mais fértil a essas virtudes. Em outras palavras, é nós entendermos que só seremos humildes combatendo o orgulho. Mas se eu não acho o orgulho em mim, como é que eu vou praticar essa humildade? Porque no meu pensamento orgulhoso eu já sou o quê? Humilde. E o orgulho é danadinho. Ele se mostra nas outras pessoas. A gente acha todo mundo orgulhoso, egoísta, vaidoso, mas muitas vezes não enxergamos o orgulho em nós. E esse nosso olhar é importante. Porque quando nós vamos percebendo a nossa fragilidade, as nossas dificuldades, os nossos erros, esse passado doloroso, ele vai ficando para trás. Por quê? Porque nós vamos conhecer também essa nossa essência. Vamos entender que somos seres em aprendizado, que assim como nós erramos, os outros erram. Então, ao invés de atirarmos pedras, nós vamos entender que estamos todos caminhando. É onde surge o sentimento de darmos as mãos, o amor que acolhe, o amor que se doa. Entendermos que o outro errou, que quantas vezes nós erramos. Porque enquanto nós continuarmos com essa venda do orgulho, do egoísmo, da vaidade, nós vamos atirar pedras. Pedras de ansiedade, de lamentação, pedras do medo, essas pedras de cobranças, porque o nosso olhar é tão duro que nós vamos enxergar em cada irmão nosso um defeito, uma deficiência, que é essa deficiência que nós carregamos.
é quando a gente passa a ser tão moralista, a condenarmos qualquer atitude minúscula no outro. Por quê? Porque negamos isso em nós. Isso é importante. Esse julgamento é importante. Por quê? Porque nesse julgamento, reconhecendo quem somos nós, esses espíritos imortais em evolução, que nós erramos e que aprendemos com os nossos erros, que não somos melhores que os demais, é interessante que nós vamos cada vez mais tendo um aprendizado de solidariedade e não mais esses julgamentos tão duros com o nosso irmão. E nesse momento, o que a gente vai percebendo aqui? Em Mateus, no capítulo 7, versículos 1 e 2, é aquele ensinamento que nós já falamos no início. Não julgueis para não serdes julgados. Com a mesma medida com que julgardes, sereis julgados. Qual que é a advertência aqui? Agora que nós estamos buscando o julgamento de nós mesmos, nós temos uma compreensão melhor do próximo e devemos agir com indulgência. Devemos agir com essa misericórdia, com essa compaixão. Entendermos que nós não temos essa moralidade toda para julgarmos o outro. É isso que Jesus está ensinando para nós. Que quando nós somos tão contundentes em atirarmos essas pedras que nós atiramos, elas voltam para nós. Não é que alguém atira de volta, né? A gente fala do mal que a gente lança volta, não, porque está dentro de nós. E aí nós vamos nessa cena tão linda, nessa passagem tão linda da mulher adúltera, Evangelho de João, capítulo 8, os versículos 3 a 11. Nessa passagem, nós vamos perceber o quanto Jesus se preocupa com esse olhar para nós e olhar para o próximo com essa indulgência, nos colocando no lugar do outro. E aqui nessa passagem, os fariseus, eles chamam ali o Cristo, Jesus está ali, e eles então chegam com uma mulher adúltera. E eles então jogam essa mulher ali no meio, né? Fazem uma roda ao redor, e eles contam para Jesus que essa mulher foi pega em adultério. E que a lei mosaica, ela diz que a mulher deve ser apedrejada até a morte. E o que ele, Jesus, falaria? Porque eles estavam tentando Jesus, querendo que ele caísse ali numa armadilha. Porque se ele mandasse apedrejar a mulher, cumprir a lei mosaica, ele estaria desfazendo de todo aquele ensinamento que ele trazia, do perdão, do amor. E ao mesmo tempo, se ele falasse que não era para apedrejar aquela mulher, ele estaria sendo contra as leis, e é o que eles queriam, para que pudessem prender Jesus. E Jesus então se abaixa e começa a escrever ali na areia. E como eles continuassem ali, né, os questionamentos, Jesus então estava ali escrevendo com o dedo na areia, ele se levanta e ele diz: aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Abaixa-se novamente e continua a escrever na areia. E nesse momento, eles começam, todos que estavam ali, a se retirar, começando pelos mais idosos, até que não fica ninguém. E ele então olha para a mulher e pergunta: onde estão os que te condenavam, os que te julgavam? E ela então diz a ele: Senhor, não tem ninguém.
ninguém me julgou. E ele então fala, muito menos eu. Vá e não tornes a pecar. Aqui nós podemos perceber a autoridade moral de Jesus. Conta-se em algumas, vamos dizer assim, obras espirituais, né, psicografias, que no momento em que Jesus se abaixa para escrever na areia, ele coloca ali vários vícios das pessoas que ali estavam. Ele escreve corrupto, ele escreve assassino, ele escreve adúltero, ele escreve sexólatra, ele vai escrevendo todo tipo de vício. E as pessoas vão lendo ali. E quando ele se levanta e diz, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados, é aquela autoridade moral. Ele causou medo nas pessoas. Medo de que pudessem ser o quê? Expostos os seus erros, os seus vícios, aquilo que se esconde. Porque Jesus, o que ele faz? Ele condena a hipocrisia. Ele condena veementemente o falso moralismo. O que é esse falso moralismo? É quando nós condenamos no outro, batemos no peito para falar o erro do outro, sendo que nós cometemos os mesmos erros. Escondido, mas cometemos. E bem no início, o que nós falamos? Deus nos conhece. Nada fica escondido de Deus. O nosso pensamento mais íntimo não é escondido nem dos nossos adversários espirituais que nos leem como uma página de livros. É isso que nós temos que entender. O que Jesus veio nos ensinar nesses julgamentos, que não adianta nós julgarmos. Não é nós termos uma aparência de homens, mulheres de bem. É o interior que conta. É quem nós somos verdadeiramente que será julgado por nós, pela nossa consciência, e também nesse tribunal divino. E Allan Kardec, nesta passagem da mulher adúltera, ele vai nos falar, né, que esse atirar pedras é a censura que nós fazemos. E é interessante que ele coloca para nós que existem dois tipos de censura. O primeiro tipo é quando nós censuramos o mal. Censuramos o mal no sentido de corrigir esse mal, que isso é louvável, que é até mesmo um dever, que Jesus não nos proíbe de condenar o mal, porque ele mesmo agiu assim, veementemente contrário ao mal. Porque se não agirmos assim, o mal vai ser sempre livre na sociedade. Então nós podemos e devemos sim censurar o mal. Mas, e aí vem o mas, né? Para nós censurarmos o mal, nós temos que ter a autoridade moral. Censurar aquilo que nós não praticamos, que nós não vivenciamos. É quando a gente passa primeiramente a julgar a nós mesmos, que é o que nós iniciamos, esse olhar do conhece-te a ti mesmo, das nossas inferioridades, das nossas dificuldades. Porque aqui nós vamos censurar o mal com o nosso exemplo e não com falácias. Quantas e quantas pessoas nós conhecemos que batem no peito para falar de corrupção e cometem corrupção. É interessante que a gente está enxergando isso nos outros, mas em nós, será que é diferente? E a segunda, dois tipos de censura. Essa primeira, que é louvável, condenar o mal, baseado que na nossa condição moral, na nossa vivência, no nosso exemplo. E a segunda é quando nós censuramos alguém com a intenção de desmoralizar essa pessoa. E para isso não tem nenhuma desculpa, porque é maledicência, é maldade. E isso nós vamos o quê? Ter a consequência desse ato de leviandade, de maldade. Então nós vamos percebendo aqui
que nesse tribunal da consciência não tem como nós enganarmos a nós mesmos. Nesse juiz supremo que é Deus, não tem como nós enganarmos a Deus. Porque quando falamos nesse juiz, o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, onipresente, onipotente, onisciente, justo, misericordioso, bom. Aí nós vamos entender que o julgamento divino, ele é um julgamento em que vai nos fazer reconhecer inferioridades, a fim de que a gente possa tornar cada uma delas uma superioridade. No livro Céu e Inferno, no 7º capítulo da primeira parte, nós temos ali colocado o Código Penal da vida futura. É uma, vamos dizer assim, uma parte dessa obra que nós devemos ler e reler várias vezes. Porque aqui nós vamos entender esse julgamento divino, esse juiz, que nós podemos dizer implacável, mas justo, misericordioso e bom. E de uma forma bem resumida, o que nós podemos dizer desse julgamento do Pai para conosco? Então, um ponto fundamental é que todos os nossos sofrimentos, todas as nossas dores são baseadas nessas inferioridades, nessa prática do mal, na ausência da prática do bem. Então, quando nós falamos em colher aquilo que nós semeamos, nessa lei divina, quando nós entendemos essa dor, esse sofrimento, nós podemos até chamar de punições, mas na realidade são consequências dos nossos erros, dessas inferioridades, dos nossos vícios, e que vão nos colocar frente a frente conosco mesmos. Essas consequências dolorosas vão nos chamar a atenção para que nós corrijamos, para que a gente se corrija dessas atitudes no mal e busquemos as atitudes no bem. Então, aqui o que nós percebemos? Que esse juiz justo, que é o nosso Pai, ele criou essas leis, leis imutáveis, em que todas as criaturas estão submetidas, não algumas, todos nós. Então, quando nós saímos da prática dessa lei de amor, a consequência vem nos despertar para a nossa inferioridade, para que a gente possa transformar, para que a gente possa progredir. O grande objetivo de Deus para nós é a felicidade, é a perfeição. Então, nós vamos entender nesse código que essas dores, que esses sofrimentos, eles são protetivos. É uma chamada de atenção, de que nós estamos agindo de forma errada. E assim nós vamos ter um ponto muito interessante nesse Código Penal. O que nós vamos perceber? Que todas as vezes em que nós infringimos essa lei, em que nós agimos de uma forma errônea, nós vamos ter também a capacidade de, por nós mesmos, pela nossa vontade, corrigirmos. Enquanto estamos em erros, nós podemos dizer que estamos sendo punidos, mas na realidade, essa, vamos dizer assim, essa punição, ela vai estar sempre conosco, ela é inerente a nós, até que a gente desperte e corrija. Então, ela não é uma punição na realidade, ela é um processo educativo. Então, é um julgamento em que nós não somos absolvidos. Nós estamos sendo o quê? Julgados
contrariamente a essa lei de amor, estamos condenados, vamos dizer assim. Mas é uma condenação que vai estar ligada ao nosso desejo de permanecermos no mal, ou então de nos libertarmos dessa punição e pela nossa vontade, pelo nosso livre arbítrio, buscarmos a correção das nossas faltas. E como que isso acontece? Quando nós nos arrependemos. E muitas vezes a gente tem que entender, diferenciar a dor que nos vem para nos chamar a atenção do erro e muitas vezes a dor da expiação. Por quê? Porque nós vamos sofrendo as consequências e num determinado grau de sofrimento, quando nós despertamos o espírito, em que nós percebemos que estamos em erro com essa lei e vamos nós mesmos compreender que estamos errados, ou seja, vamos nos julgar assim como Deus, vem o arrependimento. E uma vez que esse arrependimento é sincero, nós somos convidados a expiar essas faltas, esses erros. O que é essa expiação? É nós passarmos por aquilo que nós fizemos os outros passarem, por situações semelhantes. E por que isso? Para que a gente possa vivenciar, experienciar e aí sim entendermos aquilo que nós fizemos, compreendermos. E aí vem o último passo, que vai apagar essas nossas faltas, essas nossas dívidas com esse tribunal, que é a reparação. O que é a reparação? A reparação consiste em nós fazermos todo o bem àqueles a quem nós prejudicamos. É nós nos dedicarmos de uma forma muito abnegada às pessoas que ontem nós prejudicamos. Então, nós vamos estar reunidos novamente para que a gente possa reparar os nossos erros. Mas nem sempre as nossas dívidas são diretamente ligadas a alguém, a uma pessoa. E aí, como que se dá a reparação? Muitas vezes são os deveres que nós não cumprimos, são as missões que nós abortamos. Então, um exemplo para a gente entender, se ontem eu faltei com a caridade sendo egoísta, a minha reparação é a caridade, é a renúncia. Se ontem vamos dizer assim, a minha falta foi muitas vezes o ódio, a maldade, a minha reparação é vivenciar a bondade com todos. E aqui nós vamos percebendo o chamado desta lei, desse julgamento, em que não há uma condenação. Ninguém é condenado por Deus a sofrer eternamente. Porque é interessante que a pena vai durar enquanto durar o mal em nós. Não existe para a infidelidade tanto tempo, para a traição tanto tempo, para o aborto, para o suicídio. Não, não é isso. Enquanto durar o mal em nós, nós vamos ter a penalidade. Então, o que nós percebemos? Que quando arrependemos do erro e temos essa força, essa coragem de expiar e reparar, a pena ela dura menos. E mesmo durante uma expiação, uma reparação, quando essa lei nos encontra na prática do bem, porque o grande aprendizado do Espírito é o bem, nós então podemos diminuir, atenuar e até mesmo não ser necessário passar por algumas coisas. Por quê? Porque o Espírito já está verdadeiramente buscando amar, buscando a prática do bem, da caridade, da fraternidade, da solidariedade. É interessante esse código moral da vida futura, porque o que nós vamos percebendo aqui? O amor e a misericórdia do Pai, atrelada a uma justiça, sim, implacável.
Porque o que o Pai quer é que a gente deixe as inferioridades, aprendendo as consequências do mal, para buscarmos essa perfeição pelas nossas escolhas, pelo nosso livre-arbítrio. Por isso, quando nós falamos em julgamentos, nós temos que deixar de lado, julgar o outro. Que a gente possa, meus irmãos, julgar a nós mesmos. A cada dia dessa existência, que a gente possa fazer uma reflexão. Como eu sou como filha, como mãe, como irmã, como tia, como amiga, né? Quem for homem, né? O pai, o irmão. Como eu sou como empregado, como sou como patrão. Analisar nessas nossas atitudes, mas analisar verdadeiramente as nossas intenções, os nossos desejos, as nossas vontades. E percebendo aqui as inferioridades, nós orarmos a Deus, para que Ele nos auxilie na nossa transformação. É nós pedirmos aos bondosos espíritos que nos iluminem, pedirmos a Jesus do fundo do coração que Ele esteja conosco nestes momentos em que nos percebemos maus, em que nos percebemos falsos, em que nos percebemos hipócritas, em que percebemos as nossas vontades por aquilo que nos prende à inferioridade. E assim nós vamos cada vez mais olhando para esse próximo com indulgência, com facilidade de perdoarmos as ofensas. Por quê? Porque nos sabemos também endividados. É um momento em que nós vamos parar e pensar que Deus nos perdoa sempre e que nós devemos também perdoar, tirar esse peso de mágoas e ressentimentos. É compreender que o julgamento de Deus para conosco tem um único objetivo: de nos tornar perfeitos, felizes, porque só é feliz em plenitude aquele espírito que já não tem nenhuma inferioridade. É aquele espírito puro que já se libertou de todos os emaranhados, de todas as ciladas das tentações. É aquele que é capaz de olhar o pior dos piores, o mais, vamos dizer assim, cruel dos seres, com amor, com aquele olhar de que amanhã ele também será um espírito puro. Não esse julgamento em que nós nos colocamos numa posição superior e apontamos os nossos dedos. Porque quando nós agimos assim, o Evangelho é bem claro. Os ensinamentos de Jesus são bem contundentes. Nós atiramos pedras porque carregamos tantas inferioridades e pelo orgulho queremos escondê-las de nós mesmos. Então nós mostramos o defeito do outro, que todos vejam o defeito do outro e não percebam o meu, o nosso. E agindo assim, nós vamos permanecendo nas dores, nos sofrimentos, colhendo as consequências mais dolorosas para esse despertar da consciência. Consciência que é um tribunal justo e que vai fazer com que cada mal, com que cada débito seja ali mantido até que nós possamos arrepender, expiar e reparar todo e qualquer mal. Então que quando pensarmos em julgar, que julguemos a nós. E assim nós vamos
doar amor ao nosso próximo, sermos indulgentes. E vai ser muito mais fácil nós compreendermos até mesmo o ofensor e as suas ofensas, porque vamos estar buscando no nosso íntimo esse juiz, que é um pai de amor. E vamos estar estreitando essa relação a cada dia, retirando a erva daninha do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da inveja, da cólera, do ciúme, e vamos transformando nas mais lindas flores do amor, da caridade, da simplicidade. E vamos perceber a magnitude da vida, valorizar cada coisa que nos chega, com essa gratidão de podermos olhar para dentro de nós e nos enxergarmos a imagem e semelhança do Pai. E para nós finalizarmos, no dia de hoje nos chegou um comunicado, uma mensagem muito linda, uma passagem de uma menininha que fez aniversário e o pai dela não tinha dinheiro, não tinha como chegar em casa com um bolo, com um presente. E ele então, até assim de uma forma muito acanhada, ele chegou em casa com um pedacinho de bolo e uma velinha acesa. E qual foi a reação da filha? Chorou de emoção. Por quê? Porque a filha não julgou. Ela simplesmente percebeu ali, naquele simples pedaço de bolo com aquela velinha, todo o amor de um pai. E é isso que nós temos que entender. Na simplicidade da vida, na generosidade de Deus para conosco, que a gente não se torne pessoas que só lamentam, que só reclamam, mas que sejamos os aprendizes que verdadeiramente somos e que possamos olhar nas pequenas coisas, nesse simples pedaço de bolo com a vela, o verdadeiro sentimento. Buscarmos no outro, não julgarmos os seus defeitos, mas termos olhos de ver o que cada um tem de melhor. E deixemos a severidade do julgamento para nós mesmos, para nos transformarmos nesse ser de luz, nessa luz que já temos em nós, mas que ela possa cada vez mais brilhar e abranger todos aqueles que convivem conosco. E assim nós vamos agradecer a Jesus pelo seu Evangelho, por todos os chamamentos que demonstram a realidade espiritual e que nos convidam a sermos seres humanos melhores e por isso mesmo mais leves, mais felizes. Senhor Jesus, que ao compreendermos cada ensinamento teu, possamos cada vez mais estender as nossas mãos solidárias, abraçarmos o nosso próximo e irmos de encontro a Deus, nosso Pai, sabedores de que esse Pai é justo, amoroso e misericordioso, que possamos ouvir mais o tribunal da nossa consciência e num julgamento verdadeiro, nos tornarmos a cada dia almas mais bondosas, trabalhadoras no bem, mais solidárias e fraternas, e que o nosso sorriso, Senhor, reflita a tua luz de amor. Permaneça conosco nesta nossa caminhada hoje e sempre. E nesse instante, Mestre,
derrame o seu bálsamo salutar sobre todas as águas colocadas, que sejam transformadas no remédio capaz de curar todas as dores, e que neste momento os teus benfeitores reunidos transmitam a cada um de nós o passe espiritual. Que a tua paz permaneça conosco, Senhor. Assim seja. Fiquemos todos em paz. Amo vocês. Beijo no coração.